Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, sei também quanto é preciso para navegar, canta a primavera pá, cá estou carente. E hoje é quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Quem tá chegando por aqui é mais uma edição inédita e fresquinha do nosso programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. O programa começou diferente, você já percebeu, quando começa com música, é porque a data representa algum momento importante da história. 25 de abril se completam 50 anos hoje da Revolução dos Cravos em Portugal, um dos assuntos que a gente vai tratar no programa de hoje com muita ênfase, com muito cuidado e com muita história. Mas não é só sobre isso que se faz um bom bem viver. A nossa prosa fala sobre agroecologia, saúde, alimentação e cultura, além de outros assuntos super importantes para entender o que está acontecendo no Brasil e, é claro, no mundo. Agora vamos curtir um pouquinho mais de Tanto Mar, de Chico Buarque de Holanda, que fala tanto dessa data de hoje. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Pois é, o programa de hoje então tem cheirinho de alecrim, relembrando a famosa Revolução dos Cravos em Portugal. Para abordar o tema, a gente traz uma entrevista super bacana com o historiador Ivan Lima, que vai explicar a influência da música na Revolução dos Cravos. Vamos saber também quais são os outros destaques do programa de hoje que está começando. ONU alerta para aumento da insegurança alimentar e diz que o mundo se distancia da meta de erradicar a fome até 2030. Em Brasília, a Comissão de Justiça da Câmara aprova projeto que pune ocupantes de terra e acelera a agenda anti-MST no Congresso. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que só está começando. E a gente começa o programa de hoje diretamente de Brasília. Isso porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o parecer do deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, uma figurinha bem conhecida, né? Em relação ao projeto do deputado Marcos Polon, do Mato Grosso do Sul, que pune as pessoas que participam de ocupações de terra, gente. Assunto muito grave. Segundo o projeto, os ocupantes de terra devem ser proibidos de acessar benefícios sociais ou exercer cargos públicos. O parecer teve 38 votos favoráveis, apenas 8 contrários e uma abstenção. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou o resultado da votação. Aqui tem uma mistura de hipocrisia, inconstitucionalidade e bater continência para os latifundiários. Primeiro, hipocrisia, porque eu ouvi atentamente o relator dizer que era um projeto para fazer com que os criminosos não pudessem acessar programas sociais. Logo ele, que é réu por facilitar madeira ilegal, extraída de forma ilegal do Brasil. Réu! Os mesmos que votaram para soltar o brasão, gente. Vem aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, dizer que esse projeto é contra criminosos. E votaram para soltar um miliciano. A aprovação desse projeto corresponde ao avanço de uma agenda anti-MST que quer dar continuidade aos ataques iniciados ainda no ano passado, durante a CPI do MST, que a gente falou bastante sobre esse tema que aconteceu lá na Câmara dos Deputados, né? O nosso repórter Murilo Pajola nos conta agora que deputados, adivinha, que assinaram esse pacote do projeto anti-MST são financiados por invasores de terras indígenas. Vamos saber mais sobre essa análise. Quem conta pra gente é Douglas Matos. Os protagonistas da ofensiva parlamentar contra o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que acusam o movimento de invadir propriedades rurais, tiveram campanhas eleitorais financiadas por donos de fazendas sobrepostas a terras indígenas. Uma doação, por exemplo, partiu de um condenado por trabalho escravo e outra de um suspeito por extração ilegal de ouro. O chamado pacote anti-invasão, batizado assim pela bancada ruralista, busca dificultar a ação do MST e tramita de forma acelerada na Câmara. Os projetos de lei foram colocados em marcha como resposta ao Abril Vermelho, o mês em que o movimento intensifica todos os anos as ocupações de terras aptas para a reforma agrária. O ex-ministro de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, do PL, é o relator do projeto de lei 895, que proíbe pessoas que participem de ocupação de terras de acessar direitos sociais, como Bolsa Família.
Segundo a investigação do De Olho nos Ruralistas, Salles recebeu doação de R$30 mil em 2018 de Antônio Marcos Moraes Barros. Barros e familiares dele são sócios da Elamar Participações e Agropecuária, empresa proprietária da fazenda Janaína, no município de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Metade dos mais de 2.300 hectares da fazenda está sobreposta à terra indígena Dourados Amambai-Peguá, área ainda não homologada e habitada pelos Guarani Kaiowá. O autor da proposta 895 é Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, ex-presidente da CPI do MST, que buscou criminalizar o movimento, mas terminou sem relatório final. Uma reportagem do De Olho nos Ruralistas apontou que Zucco recebeu doação de campanha do fazendeiro Bruno Pires Xavier, condenado por manter 23 trabalhadores em condições degradantes no Mato Grosso. Essa doação foi de R$10 mil para a campanha de 2018. A família de Xavier, dona de um frigorífico, foi alvo de denúncias por crimes ambientais e trabalhistas. 324 trabalhadores rurais foram resgatados em situação análoga à escravidão nas fazendas do grupo em 5 fiscalizações do Ministério Público do Trabalho. O PL 895 tramita apensado ao PL 709 de 2023. Isso porque os dois contêm propostas semelhantes. O 709 é de autoria de Marcos Polon, do PL do Mato Grosso do Sul, e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta terça-feira, dia 23. O parlamentar, que teve financiamento de campanha no valor de R$5 mil, de Rovilson Alves Correia, um fazendeiro que trava uma disputa com o povo Cadiuel, no Mato Grosso do Sul. Os líderes indígenas afirmam que tiveram os territórios tradicionais invadidos pela propriedade de Rovilson, a Fazenda Limoeiro, que tem 160 mil dos seus 530 mil hectares em disputa na justiça desde 1987. Isso de acordo com um relatório da Amazon Watch. O coronel Assis, do União do Mato Grosso, é autor do PL 4183 de 2023, outro item do pacote anti-MST. A proposta impõe a movimentos populares a obrigação de terem personalidade jurídica. Assis recebeu R$80 mil do minerador e madeireiro Edmar de Queiroz, investigado pela Polícia Federal por suposta participação num esquema de comercialização ilegal de ouro. Outra empresa de Queiroz, a Madeplacas, chegou a ser interditada em 2005 por suspeita de contrabando de madeira ilegal da Amazônia. A informação foi publicada originalmente pelo jornal O Globo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, é o responsável por colocar os projetos em votação e tem movimentado a pauta da extrema-direita na Câmara. O presidente Lula exonerou na semana passada um primo de Lira, Wilson César de Lira Santos, do cargo de superintendente do INCRA de Alagoas, estado do parlamentar. Um dossiê do De Olho nos Ruralistas revelou o despejo de camponeses por Arthur e o pai dele, Benedito de Lira, em Quipapá, Pernambuco, além da criação e venda de gado criado dentro da terra indígena Cariri-Chocó por primos do presidente da Câmara. A pesquisa identificou 6 fazendas administradas pelos herdeiros de Adelmo Pereira, primo da mãe de Arthur Lira, em São Brás, Alagoas, às margens do Rio São Francisco. Os imóveis também estão sobrepostos a 2.000 hectares da TI Cariri-Chocó, homologada por Lula em abril de 2023. O Brasil de Fato entrou em contato com a Elamar Participações e Agropecuária de Antônio Marcos Moraes Barros, mas ninguém atendeu. A reportagem não localizou outros meios de contato da empresa. Edmar de Queiroz também não foi localizado. Todos os outros empresários e políticos citados foram procurados por e-mail. Se houver respostas, a matéria será atualizada. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas. Locução, Douglas Matos. Essa perseguição aos movimentos populares não fica só no parlamento, não. Um relatório da Anistia Internacional divulgado essa semana demonstra que o continente é um dos mais perigosos para defensores de direitos humanos do mundo. O Brasil figura entre as regiões que enfrentaram riscos crescentes no ano passado, sobretudo para quem atua na proteção de terra e do meio ambiente. Vamos saber mais na reportagem. O continente americano está entre os locais do mundo onde há mais risco para a atuação de defensores de direitos humanos, e o Brasil está entre os países da região onde a situação é mais grave. É o que aponta o informe global O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, publicado nesta quarta-feira pela Anistia Internacional.
Segundo o documento, defensores que atuam para proteger a terra e o meio ambiente enfrentaram em 2023 riscos crescentes, especialmente nos casos de negros, indígenas e mulheres. Além do Brasil, são citados Bolívia, Canadá, Colômbia, Equador, El Salvador, Honduras e México como países americanos com mais ameaças. Ainda que o levantamento não aponte casos específicos da realidade brasileira, é possível citar, por exemplo, as mortes de Sebastiana Galto e Rufino Velasque, casal de rezadores Guarani Kaiowá. Eles foram encontrados mortos e carbonizados na casa onde viviam na aldeia Guaçuti, no Mato Grosso do Sul, em setembro do ano passado. De acordo com a Anistia Internacional, os governos e os agentes não estatais usaram uma variedade de ferramentas como assédio, estigmatização, criminalização e assassinatos para impedir que os ativistas de direitos humanos realizassem o seu trabalho essencial e legítimo em países como Brasil, Canadá, Colômbia, Cuba, Equador e El Salvador. A lista inclui ainda Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Peru e Venezuela. O informe publicado nesta quarta-feira aponta ainda uma série de outras violações de direitos cometidas no Brasil. O documento, que traz dados sobre a situação dos direitos humanos em 156 países, alerta para a violência policial no Brasil e cita o período entre julho e setembro de 2023, quando uma série de operações policiais causou ao menos 394 mortes, só nos estados de Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. O relatório também aponta que o Estado brasileiro continua ignorando medidas para a redução da violência policial, como o uso de câmaras corporais, por exemplo. O documento destaca ainda que o abuso da força policial é um problema notório em países como Argentina, Canadá, Cuba, República Dominicana, Honduras, México, Peru, Porto Rico e os Estados Unidos, e que muitas vezes a força desproporcional é usada com viés racista. O documento publicado cita ainda uma série de outras violações que marcaram os países pelo mundo em 2023. Em relação à violência de gênero, por exemplo, foi destacado o fato de que pelo menos 19 pessoas morreram em decorrência de aborto inseguro no Brasil até julho. Também são apontadas violências cometidas contra os povos indígenas. E, mais uma vez, o Brasil é um dos países onde mais episódios, como a crise de saúde pública vivida pelos Yanomami. O documento na íntegra está disponível na versão online dessa reportagem no site do Brasil de Fato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos. Essa semana a gente divulgou aqui também no programa o relatório da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, que também mostrou um crescimento dos conflitos agrários em 2023, chegando ao maior patamar da série histórica, isso desde a redemocratização do país. Os dados coincidem com o relatório da Anistia Internacional, que servem de alerta que o Estado brasileiro deve garantir a proteção dessas pessoas que estão na luta de defesa dos territórios delas, mas que são patrimônio brasileiro, muito importante todas essas análises. A gente precisa ver resultados na prática e com urgência. Bom, daqui a pouco a gente tem um papo super interessante com o historiador Ivan Lima. Ele vai falar sobre o papel da música durante a Revolução dos Cravos, que aconteceu em Portugal há exatos 50 anos. Você vai saber quais foram as vozes que inspiraram a ação revolucionária contra o fascismo português. Fica por aqui, não muda de estação, não pula para o próximo podcast, que daqui a pouco chega esse papo super bacana. Antes disso, deixa eu dar um recadinho que a gente sempre fala, mas é importante demais repetir. Não sei se você sabe, mas o nosso programa pode ser retransmitido de graça aí na sua rádio comunitária, na sua iniciativa regional. Vai ser uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando aí na sua região, viu? Bom, os passos são super simples. Você vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem um tutorial, o caminho para você colocar de graça o nosso Bem Viver aí na sua programação. Bom, também dá para pegar o nosso programa lá no nosso site, brasildefato.com.br, que a gente disponibiliza diariamente, e você pode ouvir a hora que você quiser nas principais plataformas de podcast. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Nosso assunto agora é insegurança alimentar, infelizmente com mais
péssimas notícias. A fome extrema aumentou no mundo em 2023. É o 5º ano consecutivo que a desnutrição aguda cresce. Os dados são da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, divulgados nesta quarta-feira. Em 2023, a ONU identificou mais de 24 milhões de pessoas em situação de fome extrema, aumentando para 281 milhões o número de pessoas em segurança alimentar, isso no mundo inteiro. República do Congo, Nigéria e Sudão são os países com maior número absoluto de pessoas nessa situação. Na América Latina, a situação mais crítica está no Haiti. Essa situação distancia o mundo da meta estabelecida pela própria ONU de erradicar a fome no mundo até 2030. É muito preocupante esse quadro de insegurança alimentar apontado pela ONU. Demonstra a importância do Estado assumir a solução desses problemas e investir em produção de alimentos, controle dos abastecimentos e evitar os eventos extremos, como as guerras, que levam a esses cenários tão duros como é a fome. E por falar em soluções contra a fome, olha só, no Rio de Janeiro tem uma iniciativa que pode servir de exemplo para muitos territórios do Brasil afora. A experiência vem lá do Complexo da Penha. Escuta só, instituída a partir de uma busca por um território de bem viver e tendo como principal frente de trabalho a promoção da soberania alimentar em solo urbano, o Centro de Integração na Serra da Misericórdia estabeleceu parcerias com diferentes coletivos, redes e instituições, entre elas a Fiocruz, para atuar em todas as pontas da cadeia produtiva de alimentos, do cultivo ao consumo. Quem vai contar mais essa história muito bacana para a gente é a nossa repórter Jéssica Rodrigues, diretamente do Rio. Momento agroecológico. Na zona norte do Rio, no Complexo da Penha, um suspiro de ar da Mata Atlântica, a Serra da Misericórdia. A comunidade do CPX, conhecida como uma área pobre e violenta da cidade, é também lugar de construção coletiva. Lá, o Centro de Integração da Serra da Misericórdia, o CEM, mostra que é possível ter outros olhares para o território através da agroecologia. A organização atua desde 2011 com projetos de educação, saúde e mobilização dos moradores através da agricultura urbana e alimentação saudável, como conta o cofundador do CEM, Marcelo Correia. É um ar, né, onde as crianças só veem armas, só vê morte, só vê dificuldade. A gente tem um lugar diferente, né, para dar orgulho ao bairro, para as crianças se sentirem pertencentes ao local. Porque aqui era chamada de pedreira e hoje já estão começando a chamar de Serra da Misericórdia, de plantio. Então eles estão dando mais valor. Para Marcelo, a agricultura e a favela precisam andar lado a lado para as pessoas entenderem a importância da alimentação de qualidade. A nossa produção de alimento, ela é muito para a nossa alimentação da escolinha, porque a escolinha, eles chegam, almoçam, tomam um café, fazem lanche. A gente preza muito pela alimentação. A gente acha que a alimentação, se você alimentar bem, você aprende melhor. Hoje a produção é pouca ainda, porque a terra é muito degradada, mas a gente está aqui como resistência para melhorar isso, para mudar isso no futuro. O CEM tem como propósito instituir o bem viver no complexo que conta com 13 favelas. Para isso, estabeleceu parcerias com diferentes coletivos, redes e instituições para atuar em toda a cadeia produtiva de alimentos, do cultivo ao consumo, e assim garantir a soberania alimentar da comunidade feita pela própria comunidade. Anne Martins veio do Maranhão e hoje mora no CPX. Ela trabalha no CEM há 2 anos e diz que se reencontrou. Além de ajudar a limpar, né, a capinar, fazer a limpeza, eu também planto vários tipos de coisa, como arruda, faço muda também. Hoje mesmo fiz 70 mudas de abacaxi, sem espinhos. E também batata doce, pimenta, tomate, cebolinha, couve. É muito importante, né? Porque é algo que a gente economiza muito, tipo,
a pessoa não tem condição de ir no mercado comprar tal coisa, mas se tiver no seu quintal, já é algo que você vai economizar e também sem veneno, né? Isso que é importante. É totalmente natural. O projeto de produção de alimentos do SEM conta com diversos voluntários da própria comunidade do Complexo da Penha, que além de contribuírem com a ONG, aprendem a plantar e levam o aprendizado para suas casas. Ademilson Santos, mais conhecido como Léo, também veio do Maranhão e conta que não imaginava que era possível plantar os próprios alimentos numa cidade como Rio de Janeiro. Aí para mim foi uma surpresa quando eu conheci aqui, porque no meio de, num arredor de uma favela inteira, que é só favela, casa, bem no centro tem essa paisagem, que é árvores, tem o meio ambiente, e é um lugar que, se identifica comigo, que lá do Maranhão, eu sou da roça, né? Aí é um lugar que eu sempre gostei. A indígena Leoilde Xavier dos Santos adquiriu o conhecimento que tem de plantio com a avó. Hoje ela repassa o que aprendeu para o projeto. Plantar também, colher também para as crianças da escolinha, para fazer a comidinha deles. Fazer a batata também a gente colhe para fazer o bolinho deles, né? E também o coentro, cheiro verde, pimenta, entendeu? E a quiabo também, a gente já colheu de lá também. Desde você comprar, você planta. E esse sonho, eu sonhei de ter um quintal para plantar minhas coisas. Os alimentos e outros produtos produzidos pelo Centro de Integração da Serra da Misericórdia, como sabão, repelentes e xaropes naturais, são consumidos atualmente pela Escola Popular de Saúde do Complexo da Penha. O SEM não tem interesse em comercializar a produção até que consiga abastecer toda a comunidade. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues. E quando a gente fala em alimento saudável, não sei você, mas eu lembro imediatamente do Armazém do Campo, essa rede de estabelecimentos comerciais da MST espalhada por todo o país e especializada em vender produtos da reforma agrária do campo para a cidade. Tem armazém no Rio, Porto Alegre, Recife e também em São Paulo. Olha só que notícia bacana. A unidade aqui da capital paulista agora está em endereço novo, a gente vem falando sobre isso já faz alguns dias, algumas semanas, e vai ter uma inauguração oficial dessa sede que acontece no próximo sábado, dia 27. Eu já tive o prazer de conhecer essa loja, ela está aberta, está funcionando, dá para vir, não tem nenhum problema, mas vai ter essa festa para fazer esse marco muito bacana. Acontece agora sábado, aberta para todo mundo que vier conferir. É muito bacana também que as estantes da Expressão Popular, da editora Expressão Popular, estão ali juntinho. Então, enquanto você espera teu cafezinho da reforma agrária ficar pronta, também já dá para escolher um livro aí para sua próxima leitura. O armazém então vai abrir oficialmente as portas da nova sede no próximo sábado, com um super evento reafirmando a vocação do espaço cultural no centro da capital paulista. Então, anota o endereço: Alameda Notman, 806, no bairro Campos Elíseos, fica aqui no centro de São Paulo. Ademar Chusky, da coordenação do armazém, falou um pouquinho sobre o que o público vai encontrar nesse novo espaço. Vamos conferir. Nós conseguimos, de certa forma, num espaço onde você entra, tem uma livraria, tem uma lanchonete, onde a gente tem a nossa gastronomia, tem o mercado, tem um lugar de convivência, vai ter de vez em quando atos culturais, eventos, né, de formação, eventos de encontro, eventos políticos, a exemplo do que foi semana passada. Dali a pouco tinha um ministro do governo, uma ministra do governo, dali a pouco mais uma deputada que vem fazer um debate interessante, que é o debate da violência contra os LGBTQI. Então esse é o espaço, esse é o sentido, é você se sentir entre os seus, é você se sentir entre os iguais, é um espaço seu que você vai ser acolhido e também tu vai acolher. Então, se estiver em São Paulo e tiver um tempinho no próximo sábado, a dica é vir até aqui a loja do Armazém do Campo fazer parte dessa festa tão bonita. Vou repetir o endereço: Alameda Notman, 806, em Campos Elíseos, bairro central aqui da capital paulista. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia.
política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. É sempre bom lembrar que a gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast. Para quem está na Grande São Paulo, pode conferir o Bem Viver pelo radinho. É só ir na 98,9 FM, que é a nossa parceira Rádio Brasil Atual. A RBA está transmitindo o Bem Viver diariamente, mas a gente chega para o mundo inteiro por meio da internet. É só acessar nossa rádio web no site brasildefato.com.br. E se você quiser ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser, dá para procurar o programa no nosso site que fica salvo ou acessa as principais plataformas de podcast como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Vamos falar de economia agora, mais especificamente sobre combustíveis. Olha só, um problema na refinaria privatizada na Bahia, a antiga RLAM, está afetando o abastecimento de combustíveis no estado inteiro. Para driblar o problema, os distribuidores estão indo buscar gasolina e gás de cozinha em Pernambuco. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Distribuidores de combustíveis da Bahia estão buscando gasolina e gás de cozinha em Pernambuco. Isso para compensar a queda na oferta dos produtos causada por problemas operacionais na antiga RLAM, a refinaria Landulfo Alves. A RLAM foi vendida durante o governo do presidente Bolsonaro para o fundo Mubadala dos Emirados Árabes Unidos e foi rebatizada como Refinaria de Mataripe. De acordo com a denúncia do Sindicato dos Petroleiros da Bahia, há cerca de uma semana, a refinaria não consegue operar algumas de suas unidades de refino. Radiovaldo Costa, diretor de comunicação do Sindipetro da Bahia, afirmou que a pane afeta as plantas produtoras de gasolina e gás e, por conta da falta de produção, a reposição de estoques foi atingida, criando um risco de desabastecimento. A Acelen, empresa criada pelo Mubadala para administrar a antiga RLAM, confirmou que as unidades responsáveis pela produção de gasolina e GLP se encontram em manutenção não programada, sem dar mais detalhes sobre o assunto. A empresa informou que adota medidas possíveis para reduzir a possibilidade de impacto no fornecimento dos produtos ao mercado, o que inclui a compra de carga extra de GLP para reforçar estoques e suprir o fornecimento durante a parada. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, informou que está acompanhando a situação e, no momento, não identifica nenhum risco ao abastecimento dos produtos. A agência revelou que os distribuidores de combustíveis estão comprando em outros estados para justamente suprir a demanda. A antiga RLAM foi vendida em março de 2021 e essa venda foi feita por 1 bilhão e 650 milhões de dólares, algo em torno de 8 bilhões e 250 milhões de reais à época. Segundo avaliações do INEP, o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, ela avalia, no entanto, ao menos o dobro disso. E considerando esse cálculo, uma denúncia chegou a ser feita pela FUP, a Federação Única dos Petroleiros, ao TCU, que é o Tribunal de Contas da União. O órgão não viu irregularidades no negócio. Hoje, porém, a própria Petrobras e a CGU, que é a Controladoria Geral da União, estão avaliando se a privatização da empresa foi bem feita. Enquanto isso, a Acelen continua administrando a RLAM. A empresa assumiu a refinaria em dezembro de 2021. Desde então, passou a praticar preços mais altos do que os da Petrobras, pressionando assim os preços finais pagos por consumidores. Até meados de abril, enquanto as refinarias da Petrobras vendiam gasolina a distribuidores por R$ 2,81 o litro, a Acelen vendia por R$ 3,14. Enquanto o botijão de gás custava R$ 31,66 na Petrobras, na Acelen custava R$ 42,56. Isso antes da parada não programada. Os dados são do Observatório Social do Petróleo.
Além da questão dos preços, a mudança na administração da refinaria impôs ao Estado baiano problemas no abastecimento de combustíveis. A RLAM é a única produtora de gasolina e gás do Estado. Desde que foi privatizada, passou a enfrentar panes. Assim que assumiu a antiga RLAM, a Acelen parou de abastecer navios que passam pelo Porto de Salvador. Segundo a empresa, isso ocorreu porque não possuía balsas para o transporte de óleo e combustível para as embarcações. Já em novembro de 2022, a Acelen reduziu a sua produção de gás e causou desabastecimento de botijões na Bahia. Na época, a empresa também foi obrigada a trazer gás de outros locais para atender distribuidores. Segundo Costa, do Sindipetro, o problema mais recente na produção de gasolina e gás ocorre pouco depois de demissões realizadas pela Acelen. Ele lembrou que depois do carnaval, a empresa dispensou mais de uma centena de funcionários e chegou a ser notificada pelo sindicato em busca de explicações. Considerando problemas ligados à privatização, petroleiros demandam do governo Lula a reestatização da antiga RLAM. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, já admitiram que o assunto está em estudo, mas não adiantaram qualquer decisão. Costa, que monitora o tema, acredita que a Petrobras deve sim reassumir a gestão da RLAM, mantendo a Acelen e o Mubadala como sócios e parceiros. A Acelen informou que em 2 anos já investiu mais de 2 bilhões de reais na revitalização e recuperação da refinaria de Mataripe, no que foi considerado o maior programa de modernização da história. A empresa espera a normalização das operações em 9 dias. A Acelen reforçou que os postos de combustíveis e distribuidoras que atuam no mercado baiano não identificaram a falta de gasolina e diesel. Declarou também que, numa eventual necessidade, existe a possibilidade de importação desses produtos. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, em Curitiba, no Paraná. Locução, Douglas Matos. A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado democrático de direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a abjd.org.br. 25 de abril é uma data muito importante para se falar de luta pela democracia, luta por direitos e combate ao fascismo e regimes opressores. Isso porque foi nessa data que aconteceu a famosa Revolução dos Cravos, quando em Portugal um levante derrubou a ditadura salazista, como era conhecida por conta de Antônio Salazar, que começou esse regime de opressão ainda na década de 30. Foi apenas 40 anos depois que o regime foi derrubado, em 1974. Portanto, se completam 50 anos desse momento tão importante da história. E a gente vai reviver um pouquinho ele agora de uma maneira um pouco diferente, porque a gente vai trazer a música para explicar a história. É uma maneira original de reviver fatos importantes, e embora quando a gente fala de Revolução dos Cravos, é fundamental falar de música. Vamos entender isso daqui a pouquinho, até porque a gente tem um especialista nesse tema, um especialista nessa matéria. Eu estou falando de Ivan Lima, uma pessoa dedicada justamente a esse tema. Hoje ele reside em Portugal faz um tempo e estuda justamente isso, além, é claro, de estudar muito da música popular brasileira. Ele tem um canal no Instagram que eu recomendo muito que todo mundo vá lá conhecer, O Que Cresci Ouvindo. Vamos falar um pouquinho sobre ele, mas antes deixa eu te cumprimentar, Ivan, que prazer te receber mais uma vez aqui no Bem Viver, meu amigo. Oi, Lucas, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Ótimo. Bom, eu já falei um pouquinho, já fiz um pequeno spoiler dizendo que a gente é obrigado a falar de música quando a gente fala de Revolução dos Cravos, mas eu queria te ouvir. Realmente é isso mesmo? A gente precisa associar uma coisa a outra? Existe um fato curioso, né, nessa Revolução dos Cravos que nos obriga a ler quase uma partitura, não um livro de história. Pois é, Lucas, eu sou um entusiasta da Revolução dos Cravos, também sou um entusiasta da música, da história do Brasil, né, que é quando e onde eu comecei os meus estudos relacionando esses dois temas, e há alguns anos eu me debruço sobre estudar a música de protesto em Portugal e o Brasil, a relação entre elas. E curiosamente, aqui em Portugal,
esse termo música de protesto tem um sinônimo chamado música de intervenção, sabe? É um texto assim por muitos contestado, mas assim a palavra intervenção ficou muito associada ao protesto da canção portuguesa ali no final dos anos 60, início dos anos 70. E o mais curioso, né? A gente também não vai entrar aqui na dimensão da esfera político, social, econômica, porque seriam horas de papo, mas associar a música nesse momento é que Portugal talvez seja o único país do mundo, né, onde a trilha sonora da Revolução não é como aos demais países. Ah, na França, depois que se conquistou, cantou tal canção. No Brasil também. Aqui não. A música, de fato, foi uma senha para a Revolução. Ou seja, a partir da música, especificamente, o movimento revolucionário que estava pré-acordado se deu, né? Então, na verdade, foram duas senhas, uma antes da meia-noite e uma depois da meia-noite, aqui em Portugal, do 24 para o 25 de abril, e agora vai completar 50 anos. Uma pena, né? Porque a esquerda, depois de tanto tempo no poder, perdeu as eleições, então a gente vai ter a centro-direita governando Portugal, justamente nos 50 anos da Revolução dos Cravos. Mas, voltando à questão da música, existiu aqui um compositor super famoso, e talvez seja o maior ícone da música de resistência, chamado José Afonso, para alguns Zeca Afonso, né, um cantor que nasceu no norte de Portugal, em Aveiro, e que durante a sua infância acabou indo para a África durante a Guerra Colonial com os pais, depois voltou a Portugal e depois se formou em História. Então, esse virou o grande símbolo da composição portuguesa, foi preso várias vezes. José Afonso, Zeca Afonso, é conhecido como o grande ícone da música portuguesa. E é com a música do José Afonso que se desenha, de fato, que se executa o processo revolucionário, né? Foi decidido, né, um mês antes da Revolução, numa apresentação no Coliseu de Lisboa, que a canção Grândola Vila Morena, uma marcha alentejana gravada em 1971, seria a senha revolucionária. A princípio, ela não seria a música da Revolução, né? Mas assim, várias músicas que foram apresentadas nesse concerto foram censuradas. Portanto, dentre as canções apresentadas no concerto um mês antes da Revolução, os próprios militares, os capitães, decidiram que Grândola, né, pela forma como era executada, é uma marcha alentejana que lembra, né, de alguma forma, a marcha militar, e tem algumas frases de efeito, né? O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola é uma vilazinha no sul de Portugal, com uma grande tradição operária de esquerda, né? E essa música tinha sido feita exatamente em homenagem a esses trabalhadores. Mas muito antes, né, da Revolução, essa música não foi pensada para ser senha, mas virou. E ela foi justamente a senha que disse assim: pronto, agora podemos seguir para a Revolução. E antes dela, antes da meia-noite do dia 25, teve a canção E Depois do Adeus, do Paulo de Carvalho, que tinha sido vencedor do Festival da Canção, que foi a primeira senha. Na verdade, foi um aviso que a senha chegaria, né? Se desse tudo certo, viria a senha para ser executada. Então, são as duas canções que fazem parte, e é o único fenômeno, eu, enquanto historiador, que eu reconheço da música ser, de fato, uma senha revolucionária, né? Normalmente, um tiro é uma senha revolucionária, normalmente, uma carta é uma senha revolucionária, um discurso é uma senha revolucionária. Nesse caso, foi, de fato, a canção Grândola Vila Morena, executada aí na Rádio Renascença. E é uma revolução que vale a gente lembrar aqui que recebeu o nome de escravos pelos escravos que foram amarrados, né, inicialmente por uma, depois por várias vendedoras de cravos ali na Primavera Lisboeta, quando os capitães chegaram, né, em Lisboa, tomaram a capital basicamente e as pessoas resolveram amarrar cravos às espingardas, às metralhadoras, revólveres, às armas propriamente dita. E também vale lembrar que foi uma revolução do baixo clero militar, né? É uma revolução de capitães, não é uma revolução de generais, não sei o quê. O que, de certa forma, aproximou o povo desses militares de baixa patente, e tudo isso ao som de uma canção. Quer dizer, isso é que é mais interessante. Você vê aqueles cantores que no outro dia passaram anos no exílio, muitos foram exilados, outros ficaram aqui, voltaram para Portugal. Portanto, só para resumir, a Revolução dos Cravos, ou a Revolução do 25 de Abril, como é mais falado aqui em Portugal, tem esse elemento crucial, essa ligação com a música. Quando se pensa em 25 de Abril, se pensa sempre em uma música, que é Grândola Vila Morena. Nossa, Ivan, que
que mar de emoções que é te ouvir contando todos esses detalhes, é muito bacana. Enfim, eu tô fazendo isso, imagino que quem tá nos acompanhando também, que são os paralelos com o Brasil, até porque a gente também viveu uma ditadura, também foi muito combativa, inclusive por meio da música, né? E já tem alguns paralelos que é muito interessante e curioso ver que os militares foram os responsáveis por derrubar, claro, que é como você estava explicando, são, digamos, de baixa patente, então tem um aspecto popular, mas é muito difícil a gente entender isso. E aí eu também fico pensando um pouquinho nessa música como 100, é muito bonito isso também, né? Aqui no Brasil a gente tem uma farta, né? Uma sorte de músicas que poderiam mais ou menos se enquadrar nisso e ao mesmo tempo não. Eu fico pensando, será que a gente consegue fazer um paralelo? Eu fico pensando, será que seria Geraldo Vandré, que, porque não falei das flores, seria o exemplo mais perto? Ou você tem uma outra opinião? Ou talvez não exista um paralelo que a gente possa fazer nesse aspecto? Também é uma resposta. Que engraçado você falar do Geraldo Vandré, porque já já eu falo sobre isso, mas acabou tendo uma ligação com a música de protesto em Portugal. Olha, antes de falar sobre o Brasil especificamente, e falando de Grândola, meses depois que Grândola virou assim revolucionária, no Brasil ela foi gravada por Nara Leão. E ela foi gravada, logo depois que ela foi gravada, assim, eu acho que a ideia da Nara Leão, que era uma cantora associada ali próximo à esquerda, era tentar, de certa forma, dizer assim, olha, a gente também pode fazer a nossa revolução, e essa canção foi censurada. Meses depois, a gente está falando de setembro, outubro. No Rio Grande do Sul, ela foi proibida de ser tocada. Então, Grândola foi uma canção gravada no Brasil por Nara Leão, meses depois, para saber que esses mundos, Portugal e Brasil, estavam alinhados. A música se conhecia, eles se conheciam nesse aspecto. E outra coisa, meses depois, já em 75, Chico Buarque fez a canção, a famosa canção Tanto Mar, né? Que canta Primavera Pá. E essa música era uma exaltação à Revolução dos Cravos. Era dizer assim, olha, um cheiro de alecrim pra gente também, uma esperança. E vale lembrar que essa música do Chico tem duas versões, a de 75 e a de 79, uma vez que a Revolução dos Cravos não se tornou aquele comunismo que quem fez imaginava, né? Um ano depois, a social-democracia tomou conta de Portugal. Mas a primeira versão de Tanto Mar é muito emblemática no sentido de comemorar a Revolução dos Cravos no Brasil, né? Foi gravada aqui e foi um sucesso quando o Chico gravou. No caso do Brasil é curioso, porque assim, o Zeca Afonso, eu costumo fazer essa equivalência, está equiparado a tipo Chico Buarque, ok. Não só porque o Vandré talvez tenha sido mais enfático, foi mais popular, mas o Chico teve mais canções conhecidas nesse universo, né, da canção política. E o Zeca Afonso é meio que o Chico. Inclusive, eu tenho um áudio aqui que é engraçado, que eu encontrei, que o Chico Buarque fala clandestinamente, manda uma fita para um jornalista de Portugal dizendo que quer lançar a canção de Tanto Mar em um single, porque no Brasil aquilo seria proibida. Ele faz, que tal eu gravar uma canção de um lado e do outro lado ser uma canção do Zeca Afonso? Sabe? Quer dizer, ele queria se relacionar, queria ser associado justamente ao Zeca. Esse áudio ilustra como ele sabia que estava para o Brasil, como estava o Zeca Afonso. Então, nesse aspecto, eu acho que assim, se a gente fosse fazer um paralelo de uma canção, seria uma música do Chico Buarque, talvez, mas não seria uma música previsível, porque Grândola não era uma música previsível, não é uma música que foi pensada para isso. O José Afonso tem músicas muito mais duras, muito mais, né, firmes. Seria uma música do Chico Buarque, sei lá, assim, menos conhecida, nem imagino qual seria, mas uma música lá do B, uma música menos conhecida, uma música que não fale tanto sobre o enfrentamento. Mas talvez se o Brasil tivesse passado por uma forma parecida de música, seria essa. Agora, eu acho que é muito difícil o Brasil ter passado por isso, porque, de fato, os cantores de protesto no Brasil, que se autodenominavam, e que alguns não se autodenominavam, né? Não tiveram uma ligação massiva com os movimentos sociais. Isso é muito importante a gente frisar. Porque uma coisa é você fazer música para o povo, outra música é você fazer uma música para o povo com o povo dentro do povo, né? Sabe? Então, aqui em Portugal aconteceu um movimento muito bonito, que é, esses cantores nunca ficaram ricos, muitos nem cobravam por shows em toda a sua vida, né? Eram cantores que de fato estavam ligados a movimentos sociais e terminaram a vida dessa forma. Continuaram dando aula, continuaram vendendo em lojas e tal. E antes da Revolução, eles iam a sindicatos cantar de graça, fazer reunião trabalhista, trocavam um show por um prato de comida, o José Afonso trocava um show por 3 ou 4 galinhas, porque a preocupação não era com o próprio bolso, nem com o mainstream, né? Era sim com os movimentos sociais. Havia
uma ligação muito mais assim, umbilical dos movimentos sociais com os partidos de esquerda, né? Com a Revolução Agrária, com a Reforma Agrária. E no Brasil, assim, eu não consigo enxergar em larga escala, a gente tem exceções, né? A gente tem vários cantores que fizeram isso, mas assim, na larga escala, esses cantores não tiveram envolvido nos movimentos sociais, né? Eu falo assim, do Chico Buarque, Caetano, esses cantores não passaram 10, 15 anos fazendo show de graça, indo para sindicato, em praças, sabe? Alguns foram para o exílio e não sei o quê. Então, eu acho que estruturalmente a música portuguesa entrou mais nos movimentos de base e por isso se criou uma relação popular e identidade muito maior do que no Brasil, né? Os cantores como Chico, Caetano, Gil e tal são populares para mim, que acessei a universidade, que consigo destrinchar determinados conceitos, mas não são populares no sentido da massa, do povo, né? Cantar para o povo, mas com o povo e para o povo, assim, feito com eles. O Gilberto Gil talvez tenha feito um pouco mais esse movimento, Geraldo Vandré também, né? Cantava de uma forma mais acessível, alguns cantores do samba e tal. Por isso que eu acho que a música não seria no Brasil dificilmente seria uma senha revolucionária, né? Por essa forma, mas ainda assim, não é tirando mérito de jeito nenhum. Acho que a música brasileira, assim, é fantástica, foi muito importante, mas a gente precisa enquadrar também as dimensões que aquilo teve nos movimentos sociais. Claro, Portugal é um país menor, é mais fácil circular aqui, né? Mas, assim, é o objetivo ideológico que cada um dos artistas teve para aquele momento, percebe? Com certeza, com certeza. É muito importante te ouvir essa análise, porque a gente vê aqui que os movimentos populares do Brasil também têm a música como uma ferramenta muito importante. A gente acompanha o MST, agora mesmo que teve essa Claro. semana do Abril Vermelho. Uma das prioridades das atividades foi um sarau para justamente trazer a música camponesa. Então a gente sabe que as coisas estão atreladas, mas isso que você está trazendo como uma senha que conseguiu mobilizar um país inteiro, claro, guardadas as dimensões de Portugal, que é, não sei se 5 vezes menor que o Brasil, enfim, por aí nessa dimensão, Eu acho que a até gente. mais, né? Talvez, exatamente, até mais, mas não teve essa capacidade, então realmente é um fenômeno, algo a ser estudado, não é diminuindo no Brasil, mas exaltando todo esse poder que foi a Revolução dos Cravos. Você estava comentando um pouquinho do Gil, do Caetano, eles estiveram nesse período na Europa em exílio, justamente como você estava comentando. Teve alguma influência para eles ou eles exercendo uma influência nesse movimento? Eu acho que sim, assim, o Gil e Caetano exerceram uma influência muito grande em Portugal. Os portugueses têm uma referência muito grande do Brasil. O Brasil sempre foi um país que irradiou muita influência para Portugal. Primeiro, pelo tamanho do Brasil numérico, né, em relação às pessoas. Segundo, pela vasta produção que a gente tem musical no Brasil e plural, né, porque se você chega no norte, você tem o boi, a guitarrada, vai no sul tem a milonga, quer dizer, um país tem o samba ali no Rio, Bahia, frevo. Então, Portugal é um país que consome muito Brasil, sempre consumiu. Tanto é que eles nos entendem a falar tudo. A gente não entende eles, por quê? Eles assistem a nossa novela há muito tempo, eles escutam a nossa música há muito tempo e a gente não faz a mesma coisa. O Brasil é um país muito, onde a música é algo muito sagrado, né? O Brasil, assim, a música é muito sagrada. Gil e Caetano passaram por aqui em 69, quando eles saíram, foram presos, depois exilados. Então, antes de chegar na França e na Inglaterra, para onde eles foram, eles passaram por Lisboa, se apresentaram no principal programa de TV, né, que apresentou muitos desses cantores de protesto, chamado Zip Zip. Foi um programa que durou 6 meses, mas teve uma importância muito, muito grande na canção de protesto em Portugal. E Gil e Caetano chegaram aí à casa de um dos compositores na altura, chamado José Cid, que tem uma banda conhecida como Quarteto 1111, uma das bandas assim que eu mais gosto da música portuguesa, uma coisa meio psicodélica, sabe? O próprio Gil fala que foi uma referência para ele naquele momento, né? O Quarteto 1111 não era como... Era uma espécie de banda de contracultura. Imagina que era como uma espécie de, do ponto de vista das ações, um mutante da vida, né? Uma coisa meio... E o José Afonso era um Chico Buarque. Então, veja que são duas coisas distintas, sabe? Nessa questão. E aí o Gil e Caetano tiveram com o José Cid, e o José Cid, depois, quando fez o primeiro disco solo, gravou uma música do Gilberto Gil, o Volkswagen Blues, e o Gil e Caetano tiveram aqui e influenciaram muito. A música portuguesa foi muito feita sob influência ali do Chico, do Caetano, do Vandré, sabe? Então eles influenciaram muito, e o Gilberto Gil me falou em entrevista particular que a referência que ele teve da música portuguesa foi o Quarteto 1111 mesmo, assim.
Olha só que bacana. Ivan, tu estava comentando que Nara Leão, por exemplo, gravou, né? Grândola Vila Morena na época, foi censurada, mas anos mais tarde, talvez uns 20 anos, um pouco mais, essa música voltou a ser gravada no Brasil, mas por grupos de rock, grupos de punk. A gente vê, por exemplo, Garotos Podres do Rio Grande do Sul, que gravou essa música, e até conversando com alguns colegas que eu estava vindo fazer essa entrevista, eles falaram, nossa, mas essa música foi muito sucesso aqui no Brasil. Eu não tive muito essa referência, mas muita gente compartilhou que ela foi repaginada, foi trazida para o Brasil com uma nova roupagem e teve esse sucesso posterior. A gente está falando de 20 anos. Também é um fenômeno que a gente precisa destacar, né, Ivan? É engraçado, né? Essas regravações que tiveram de Grândola tardiamente, e eu acho que não só no Brasil, na Espanha também regravaram depois dos anos 80, sabe? No Brasil, no sentido do rock, porque não só, como tu falou, nos anos 80 e nos anos 90, nos anos 2000 também teve uma gravação de uma música que foi muito importante na canção de protesto, não Grândola, mas uma música chamada A Cantiga é uma Arma, que foi uma música apresentada pelo José Mário Branco, que é tipo uma espécie de, entre aspas, Caetano Veloso deles, né? Vivia no exílio na França. E o grupo, eu acho que é carioca, El Effecto, que é uma banda muito legal, gravou essa música. A cantiga é uma arma, e eu não sabia, depende da bala e da pontaria, sabe? E essa música é uma música muito, muito emblemática. Pô, o José Mário Branco era do Partido Comunista, e quando cantou isso na França, no exílio, para a comunidade portuguesa, ele ia vencer o festival, mas o diretor do festival era do Partido Comunista e disse assim: Olha, você não vai vencer o festival por um motivo. Você foi o voto unânime dos jurados. Aí ele, por quê? Porque um comunista nunca pode dizer que não sabe. E você diz na música, a cantiga é uma arma e eu não sabia. Um comunista tem que dizer sempre assim, eu sei, né? Então, o El Effecto gravou A Cantiga é uma Arma, e A Cantiga é uma Arma é mais ou menos o lema de todos os textos e lemas que você está na internet sobre a música de protesto. Ela virou meio que um título para tudo. A cantiga é uma arma. Para dizer assim, que a canção pode ser uma arma contra a revolução. Aí faz uma associação à Grândola, né? Que com a canção você pode resistir à ditadura e tal. Pronto. Então, eu acho que pô, o Brasil acabou que Grândola, a cantiga é uma arma. O próprio Sérgio Godinho, que é um cantor também de protesto, né? E que o Caetano fez parcerias, o Chico fez parcerias, o Milton. O Sérgio é um cantor que foi gravado na altura, aí nos anos 70 regravaram a canção do Sérgio Godinho. Que força é essa? Eu acho que foi uma canção gravada por um cantor, agora que eu não lembro, um cantor desses assim, meio de brega, mas ele gravou. Ele regravou José Afonso e o Sérgio Godinho. Coro, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, mas assim, ele gravou, e não fez muito sucesso, mas gravou. Aí eu fiquei pensando, como é que um cantor de brega brasileiro resolve gravar o Sérgio Godinho, né, e o José Afonso. O Sérgio, por acaso, é um dos cantores de protesto, o único vivo, assim, dos grandes, fez muito sucesso aqui e foi preso no Brasil. Isso é curioso falar também, porque em 71, 72, né, 72, na verdade, ele tinha ido para o Brasil, que ele era do teatro, com o grupo francês, o Living Theatre, e foi preso com um grupo lá em Minas Gerais, torturado, né? E o grupo era um grupo famoso, o Living, e na altura rolou um abaixo-assinado mundial para que eles fossem soltos. O Yoko Ono, o John Lennon e tal. Foi uma repercussão gigante. E o Sérgio Godinho nunca foi preso, porque não morava em Portugal, morava no exílio, no país dele, mas foi preso no nosso e torturado, né? Depois ele voltou ao Brasil para fazer um disco com os brasileiros, com o Milton. O Milton até gravou um disco com a música dele, título do disco, que é Barca dos Amantes. O Milton gravou, e é dele a música, né? E o Sérgio Godinho foi preso de novo em 82, no Brasil, quando voltou. E torturado de novo. Quer dizer, também tem essa história da música de protesto em Portugal, ter vivenciado na ditadura brasileira a tortura, né? E a violência, que é uma coisa que as pessoas pouco sabem. Mas pronto, eu acho que a música portuguesa tem um certo conhecimento. Ah, e tem uma coisa interessante que é os secos e molhados, né? Que é um fenômeno no Brasil. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais curiosa. Os Secos e Molhados é uma banda que tem o DNA português, né? O fundador da banda é um português, né? O Ney Matogrosso entrou depois que a banda já existia, o João Ricardo. Então, ele é português, foi para o Brasil com 9 anos, e o pai, o João Apolinário, que era um poeta muito famoso de Portugal, foi para o Brasil fugido da ditadura também, daqui, né? Foi para a França, depois foi para lá. E quando chegou no Brasil, os Secos e Molhados implementou ali a poesia
musicada, né? Quer dizer, o Brasil não tinha muito esse hábito de você pegar poesia e musicar. E depois dos Secos e Molhados, o João Ricardo pegou a poesia do pai e de outros poetas, do Vinícius Moraes, do Solano Trindade, musicou e criou um dos maiores fenômenos da música brasileira, né? Que é o Grupo Secos e Molhados, que apesar de ter durado menos de 2 anos, até hoje todo mundo conhece. É história que não acaba mais. Se deixar esse microfone aberto, a gente só volta para casa amanhã, eu não sei quando. Ivan, tem muita Não história é? para contar, mas nosso tempo já acabou, basicamente. Mas tem um fato muito importante que a gente precisa, ao menos, pincelar. O ideal seria uma entrevista à parte sobre isso, mas eu queria só te ouvir um pouquinho, que a gente falou aqui 20 minutos e citamos exclusivamente homens. Mas foi muito importante também a presença, a luta das mulheres durante a Revolução dos Cravos. Então eu sei que poderia ser uma entrevista à parte, mas será que tu poderia só pincelar um pouquinho de como foi importante, como essa presença, seja por meio da música, seja por meio da Revolução, pegando armas, mas como as mulheres também foram fundamentais em tudo que aconteceu ao longo da Revolução dos Cravos? Claro, que engraçado você falar isso. Hoje eu postei na página, né? 5 mulheres fundamentais na música de intervenção. Então, eu citei algumas dessas cantoras, algumas poetisas, né, que tiveram um papel fundamental. Então, por exemplo, a Maria Teresa Horta, que está viva, né, uma poeta assim, super incrível, sempre ligada ao Partido Comunista, ao movimento feminista, fez o hino feminista em Portugal. A Luísa Basto, que foi uma cantora que os pais eram portugueses, foram exilados e teve formação na União Soviética, gravou o hino do Avante, o primeiro hino do Partido Comunista Português. A Ermelinda Duarte, que foi uma cantora que, assim que acabou a Revolução, gravou um clássico chamado Somos Livres, que fala da ditadura, né? Somos livres, podemos voar uma gaivota, fazendo associação. A Maria do Amparo, também, que é uma cantora das Ilhas, né? Que fez muito sucesso também com essas canções. E também alguns poetas que não necessariamente. Eu tenho até um livro da Natália Correia aqui, da Natália Correia e da Sofia de Mello Breiner, que foram poetisas e que foram gravadas por esses cantores, musicadas, né? Então, a Natália e a Sofia são mais conhecidas no Brasil e que seus versos foram fundamentais na construção dessa caminhada da Revolução dos Cravos. E sem contar as outras, nos mais movimentos sociais de uma maneira geral, né? Depois da Revolução foi criado o GAC, que era o Grupo de Ação Coletiva, as pessoas iam para o interior, alfabetizar, enfim. Eu acho que as mulheres tiveram um papel fundamental, tal e qual os homens, e enfim, eu acho que foi na mesma proporção, obviamente um papel da historiografia atual agora resgatar, porque a gente sabe o quão machista era até tempo atrás, ainda é um pouco, né? Mas também é o nosso papel resgatá-las aí. Então tá aí, já fica até o convite. Quem quiser saber mais dessas histórias, procura o canal O Que Cresceu Ouvindo, que é ministrado ali, alimentado por Ivan Lima, e é com ele que eu tô falando, especialista em Revolução dos Cravos, principalmente como a música foi fundamental, e a gente tá lembrando esses 50 anos do dia 25 de abril, quando foi derrubado o regime ditatorial lá em Portugal. Ivan, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto e outros, viu? À vontade, Lucas. Um prazer falar com vocês aí. Espero que as palavras tenham contribuído de alguma forma aí. Com certeza. E ao som de Grândola Vila Morena, de José Afonso, a gente encerra essa entrevista lembrando dessa data tão importante, Revolução dos Cravos, 25 de abril de 1974. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Depois dessa maravilhosa aula de história e ao som de Grândola Vila Morena, a gente anuncia que o Bem Viver de hoje fica por aqui, já marcando um compromisso que amanhã estamos de volta para encerrar mais uma semana juntos e juntas. Você confere o Bem Viver sempre pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou para o mundo inteiro pela nossa rádio web em radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena,
Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Afonso Bezerra, edição e produção de Douglas Matos, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Monize Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.